da Lambada, como começou a Lambada, da onde, como surgiu, como veio aparecer no Rio de Janeiro, São Paulo, Brasil, e hoje é um sucesso no mundo inteiro. Nós já viajamos aí grande parte dos Estados Unidos, Europa, e a gente viu o quanto o Zucchi, que está chamando agora de Zucchi brasileiro, porque brasileiro Zucchi, porque não tinha um outro nome para dar, tá? Eu ainda vou contar um pouquinho dessa história, mas antes de contar a história, o Laf vai me apresentar, porque muita gente não me conhece. Pessoal, para quem não sabe, ele é o Lord Faithful, DJ Lord Faithful, o nome dele é Aníbal. Ele tem muitos anos, né, nesse meio, mas muito tempo. Mas quanto tempo você tem? 35 anos. Quem estava nascendo? Então, ele tem muito tempo, na verdade ele pegou todo o processo quando era Lambada, e da Lambada depois começou a se chamar de Zucchi. E nesse meio do caminho, teve uma época que eu acho que foi em 90, teve chamado de Lambada francesa, o quê? Qual ano que é mais ou menos? Nos anos 90, quando começou nos anos 90, começaram a mídia, ela meio que começou a tirar a lambada, né? Da mídia, né? Por causa daquela questão da dança proibida e tudo mais. Então eles meio que começaram a retirar, né? Da mídia, e aí as bandas que tocavam lambada, né? Começaram a desaparecer, porque não vendia mais aquilo. Então eles começaram a utilizar a música Zucchi para continuar dançando lambada. Só que na época eles chamavam de lambada francesa porque a música Zucchi ela tem a influência do francês, né? Crioulo também, né? Dialeto crioulo. Então eles começaram, os dançarinos de lambada começaram a botar a música de Zucchi para dançar lambada. Mas a dança desde o começo sempre foi lambada. E aí o Hollywood vai começar a partir daí falar para vocês, porque ele entende bastante dele. Eu vou até fazer algumas perguntas para ele que eu tenho aqui. E aí ele vai falar tudo pra gente aqui, tá bom? Legal, então vamos lá. Em 76 tinha uma banda chamada, se não me engano, Companhia Creole, uma das primeiras bandas, né? A primeira banda chamava-se Maravilha. Essas bandas vieram do Haiti, lá nas Ilhas Caribenhas. Banda veio de lá. Então eles tocavam compas, que é um ritmo caribenho. Do Haiti, do haitiano, foram para a República Dominicana. Dali surgiram vários tipos de dança, salsa, tudo merengue, tudo. E teve uma influência forte no meio das ilhas francesas, aquela parte lá da Oceania. Sim. Aquelas ilhas, a principal é da ilha de Saint-Martin, Martinique, Guadalupe. Eu tenho uma outra também, que fala com a mão, é o nome da Martinique, que é São Martin, Guadalupe. Não, eu falei São Martin, Martinique. E São Bartolomé, que é outra ilha. Só que essas ilhas, elas tiveram a influência do Zucchi. Lá que começaram a dançar o Zucchi, na ilha de Guadalupe. Zucchi, o nome é Zucchi. Então, ninguém conhecia esse Zucchi. O Zucchi nasceu com essas duas bandas, e essas bandas fizeram muito sucesso na época, e entrou uma banda chamada, se eu for falar em Manaus, Companhia Creole. Não. A grande que formou assim uma Caçapa. Uma banda chamada Caçapa que tinha mais de 12 integrantes na banda. Daí que ele começou a fazer o Zucchi. Então ninguém conhecia. Então foi a salvação do Zucchi, foi essa banda. Até agora ele está falando uma banda. O nome de como começaram o Zucchi no dialeto crioulo chama-se Zucchi, um acento agudo que lá é pronunciado que é Zucchi. E eles fizeram uma banda chamada Caçada,
que foi convidado pelo Arnold Schwarzenegger, na época que ele estava começando a fazer filmes, para fazer uma festa particular na casa dele. Isso foi meados de 93, se eu não me engano. E foi um estouro. Aí essa banda alavancou o Zouk mesmo. Eles ficaram maravilhados com o tipo de música, que era aquele ritmo caribenho forte, com vários cantores, que foi um verdadeiro sucesso. Então era o Zouk. E o Zouk é completamente diferente do que a gente dança aqui, Zouk, tá? Então como é que aconteceu? Saiu de lá das Antilhas, foram para as Guianas Francesas, que teve um forte movimento lá de Zouk. Falando em música, essas músicas foram todas para Macapá. Eu estive presente, estava em Macapá, e as músicas tocavam nas rádios. Músicas, mas era o Zouk rapidinho, era muito rápido. Estava lá, escutei aquilo, achei que maravilhoso. Macapá. E Macapá tinha uma loja que tinha uma loja em Macapá e tinha uma loja em Porto Seguro. Esses discos de meninos iam para Porto Seguro com essa loja. Lá eles pegaram essas musiquinhas de compas e de Zouk, e um DJ lá teve a ideia de pegar uma fita, gravar e levar lá para a Bahia, que era a Arraial da Ajuda de Porto Seguro. Levou para a Arraial da Ajuda, e a Arraial da Ajuda teve um lugarzinho pequenininho chamado, não me engano, era um lugar bem pequenininho, uma coisa assim maravilhosa. Não, foi em Arraial da Ajuda, outra coisa um pouco. Não, o nome do lugar onde o menino trabalhava lá, o cara que começou o movimento no Maroto. Como é que era o nome da casa dele? Era uma casinha muito pequenininha, e lá eles começaram a tocar. Então eu estive lá em 83, 1986, cheguei de viagem, passei lá e vi um movimento em Arraial da Ajuda. Quem conhece a Arraial da Ajuda aqui? Arraial da Ajuda? Arraial da Ajuda era um areal enorme, com muitas cabanas. Na época ainda tinha um pouquinho de luz, não tinha muito. Eu fui na casa deles, estava fechado, estava chovendo muito, e voltei em 85. Em 85, Jatobá, Boca da Barra veio depois, Jatobá. O Jatobá começou com essas músicas, tocando compas, misturado com Zouk, que era muito rápido. E a gente entrava, eu via aquilo, fiquei assim, aquelas luzes, não era nem a vela, era lamparina, lá que ele colocava. Ele botava uma bateria de carro, enfiava a fita e começava a tocar aquele negócio. E era lambada, que ele chamava. Era para frente e para trás, mas era uma coisa muito gostosa de se dançar. Era completamente diferente do que a gente dança hoje, completamente diferente. Ele não tinha espaço aberto, giradão, era só coladinho para frente e para trás. E eles tinham uma característica que a maioria dos nativos dançavam com uma espécie de fralda. Eles usavam uma fralda e os caras eram pintosos, bonitos, né? Elegantes, espelhos. E as meninas ficavam maravilhosas. Os turistas chegavam, eram os turistas que vinham do Rio mesmo, era Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul. Ficavam tão namorados que levava ela para lá, mas o cara já perdia, porque elas queriam dançar. E isso foi dando sequência a essa dança em Arraial da Ajuda. Arraial da Ajuda, 1985. Aí eu me atrevi a dançar, eu falei, eu vou entrar nesse negócio, vou entrar. Aí eu entrava, mas não conseguia dançar, porque ninguém queria dançar comigo. Eu de calça, depois o pessoal descalço. Eu falei, como que eu vou dançar isso? Eu tenho que dançar. Aí eu fui fazendo amizade com algumas pessoas, fazendo amizade com o pessoal de lá, que era difícil fazer, difícil, muito difícil. Eles não conversavam com ninguém. Mas eu consegui e comecei a dançar com uma menina. A garota foi me ensinando, era para frente e para trás. Lambada é música de Zouk. Rápido. A música de Zouk. Lambada é a música tocando, mas era rápida, era rápida. É isso que vocês estão pensando hoje, não. Muito rápido. As músicas atualmente da lambada hoje, a gente diminui o ritmo, o pessoal, né, dançar mais elegante. Mas na época
Era muito rápido. Então uma amiga minha foi até a Arraial da Ajuda e ela falava assim, não, eu tenho que dançar lambada todo dia. Ela chegava, todo dia tinha lambada, todo dia. Então ela dançava e voltava fininha. Eu falei, pô, mas eu trabalhando onde ela dança todo dia, mas era impressionante. Você dá 4 horas dançando, você fala. 4 horas dançando, você fala. Ia pra lá e ela ficou fininha. Eu falei, pô, aquilo vai ligar a música rápida. E o cara ia pra frente, e o cara ia pra trás, e tinha uma jogada de corpo elegante, um axé que eles chamam de elegância, e ficava tudo maravilhoso nesse sentido. Aí o que aconteceu? Em 85, eu comecei a perceber esse tipo de dança, e a coisa foi acontecendo. Em 86, 87, o negócio foi vibrando, só que em 86, eu adorava esse tipo de música, mas eu comecei a tocar numa banda de rock aqui no Rio, tive que tocar porque a música entrou na novela e eu comecei a fazer muita coisa, mas com a minha cabeça sempre no jogo da lambada. Muito doido isso. Eu tocava rock, mas ficava lembrando da lambada. Eu nunca tocar lambada, eu conseguia. Quando eu tocava rock, lambada aqui, conseguia. 86, 87, 88. Daí começou o movimento em Porto Seguro. Porto Seguro começou o movimento e entrou um pouco elevado. Porto Seguro. Começou na Arraial da Ajuda, Porto Seguro. Por que Porto Seguro foi em evidência? Porque ela era uma lambada muito rápida. Eles tinham um local chamado Boca da Barra, que era aberto ao público. Quem quisesse fazer aula faria. O cara ensinava a aula na hora, os homens ensinavam a mulher na hora e a mulher ensinava o homem na hora. Balançava e ela saía dançando. Tinha uma arquibancada, todo mundo era assim. Você chega lá? Ah, é? Tá vendo? Entendi. Então você conhecia o lugar. Então era isso mesmo, né? Pessoal dançando e era aberto. Então as barracas, tinham as barracas, o pessoal pagava lá, não pagava ingresso e entrava e dançava. Era lindo, maravilhoso. Vou contar a história para a gente não ficar aqui, se isso é papo para o Guadinho já me falou, isso aqui é papo 1, 2, 3 horas. Então o que aconteceu? Veio o boom da lambada, entrou a banda Kaoma, que naturalmente começaram a chamar de lambada francesa, porque como as músicas eram francesas, entre aspas, porque era um dialeto chamado crioulo, então ficava aquela coisa que você não entendia se era francês, você não entendia o que era aquilo. E começou a tocar e chamava de lambada francesa. Essa que é a verdade. E começou a tocar. Então quando o Kaoma entrou, ela colocou alguns dançarinos, os dançarinos entraram, alguns que eu conheci, que já nem existem mais, né? Que já deixaram a gente, porque já foram embora, para outro lugar, para essa estrela. Sim, agora a gente conhecia, a gente acompanhava aquilo. E foi em 1989 para 90, olha aí o que aconteceu. A minha banda acabou e eu comecei a carreira solo. Com a carreira solo, eu viajei o Brasil todo e ganhei mais dinheiro com a minha banda, que fez sucesso na novela Selva de Pedra, numa música Náufrago do Amor, que o Jaime Arocha usa a música até hoje, e ele tinha me convidado na época para fazer as aulas com ele completamente de graça, porque ele gostava muito da minha música, ele colocava a música nas peças dele. E eu adorei aquilo, e cada vez fui me envolvendo com a dança. Depois eu chegava a história, eu vou chamar uma pessoa aqui também para ele falar um pouquinho. Aí em 1990 eu fiz um show em Belém, só Aníbal, era só Aníbal o nome. Eu fui fazer um show em Belém e falei com a empresária que tinha me contratado. Eu falei, eu vou fazer uma apresentação no meio do rock, eu vou tocar uma música, um zouk. Ela, zouk? Zouk, eu disse, dança lambada. Aqui em Belém o pessoal dança lambada, então é isso que eu vou fazer um zouk aí e vou levar uma dançarina comigo, porque eu estava treinando, estava bem. Então eu viajei. Ela, no início ela ficou meio assim, eu falei, se você não mandar passagem dela, ele não vai ter show, porque eu não vou. Eu tinha moral naquela época. Falava, não vou, acabou. Ela não, então ela mandou, eu fui.
depois de tocar as músicas todas, no meio eu toquei uma música do meu nome, né? Não, é uma música de lá do Caribe, das antigas, é a do Oliver Goma. Quem não conhece é um cantor africano e canta umas músicas muito lindas. Então eu fiz uma versão dele, eu toquei e dancei com a menina, que eu lembro que ela estava com uma saia, não era tão curta, mas era uma saia com uma cor dourada, muito linda. E foi um sucesso maravilhoso. A banda tocou, ensaiou, e eu fiquei dançando lambada mesmo, girava, porque nessa época já tinha os giros todos. Aí uma pausa, daí eu fiquei tranquilo e fui para uma casa de show de Belém. E que eles me explicaram o seguinte: eu fui conversar com uma casa que era especialista em lambada, e eles disseram que a lambada era de Belém, não era de Porto Seguro. Que veio através do Carimbó. Eu assisti um show no Carimbó, as garotas dançavam com aquele vestido bem aqui, Saint-Tropez. Era lindo aquele negócio, elas pulavam lá e viu que ia, depois eles tiraram com a lambada. E eles falaram assim: a lambada veio de Belém. Não adianta os baianos, Porto Seguro, falar aquilo, ele pode ter desenvolvido, mas a lambada veio daqui. Eu falei: parabéns. Então a questão é a seguinte: que a nossa lambada também é diferente. Sim, bem. Bem. Mas sempre, quando você está contando aí, sempre teve, além de dançar, lambada, quando eles lambada, a pessoa queria dançar também. Lambada, não tem como fazer uma pessoa também, a pessoa sempre pegou. Aí as pessoas saem que é sempre do sul, em casa, para a pessoa. Não, tá certo. A pessoa já dançava porque já tinha lambada que a Calma trouxe, e o pessoal começou a dançar. Isso é uma questão, tá? Então, foi assim, em 90 começou esse tipo de dança, que é lambada, mas a gente, lambada, eles dançavam num ritmo frenético, que talvez o Adir hoje deu uma aula espetacular, especial lá, e que foi uma energia grande, não é? E começaram a suar. Você imagina isso aí, todos 5 minutos dançando, sendo que era mais rápido ainda. Porque o Zuc lá, eles dançavam em 1 e 2, juntinho, eu vi dançando. Ele abraçava a menina abraçava, segurava a parte, o opa da garota, ele abraçava e os dois ficavam só remexendo o corpo. E a música tocando rápido, mas era só o corpo, entendeu? Aí o que aconteceu? Em 90 e alguma coisa, depois daquela novela Sucata, da Sucata, eu já estou pulando muita coisa para não ficar demorar demais. Teve um estouro no Brasil inteiro e todo mundo dançava. Aí eu. Foi na época dessa novela aí, 93, 4, né? Por aí. Não, ele estourou mesmo em 90, 91. Tá? E eu então tinha umas amigas minhas que eu dava. Não dava aula, eu era o locutor delas em teatro, porque elas tinham uma academia na Barra, e elas chamavam para fazer a locução, e elas enchiam minha paciência para eu ir na Ilha dos Pescadores, que tinha na Barra. Como eu dançava na Barra em Arraial da Ajuda, em Porto Seguro, eu ficava assim: fazer o que na ilha? Isso é mentira, eu não vou fazer nada, não existe na Barra da ilha. Só que já tinha um movimento no Rio, que era no roller skate, né? Aquele era o nome do negócio? Rocks Roll. Já tinha esse movimento, mas o meu movimento maior foi na Ilha dos Pescadores. Aí uma vez eu fui, olha só que história. Quando eu cheguei lá, que eu ouvi a música, eu escutei a música e falei: opa, essa música eu conheço. Acho que eu conheci a primeira, a segunda, a terceira, a quarta. Eu falei: cara, essa música é o DJ César de Porto Seguro que gravou essas músicas. Na Ilha dos Pescadores eles botavam uma fita de 45 minutos. Aí a fita ia, batia lá e voltava, mais 45. Aí estava batendo e voltava. Aí depois ele tirava a outra e colocava. Aí era maravilhoso, todo mundo dançando, aquelas coisas todas que eu dançava lá. Eu falei: pô, migrou pra cá. E esse DJ, ele era um dos caras que tinha a loja em Porto Seguro, que saía de Amapá para Porto Seguro, e a loja chegava o vinil que vinha lá das Guianas Francesas. Aí ele gravava aquilo, levava lá para o Maroto, levava, e o pessoal ficava dançando aquele negócio. Aí quando eu vi que estava aqui, eu falei: vou ficar na ilha. Agora me encontrei, era quinta e domingo. Podia chover, podia estar. Olha lá, a gente
dançando. Muito bem. Aí essa história foi se caminhando, eu fiquei muito amigo do pessoal lá do Jatobá. Voltei para lá e fiz uma amizade grande, porque as pessoas iam para as férias e eu, durante o ano, eu era músico, viajava, então não tinha compromisso com a empresa. Então eu ia no momento que estava embaixo. Aí eu fiz amizade com o pessoal todo, então eu sabia de tudo que aconteceu, até que o dono da casa falou o seguinte: Aníbal, vieram 2 pessoas aqui, agora que vai entrar a história, vieram 2 pessoas aqui e que filmaram a gente dançando e me levaram para o Rio de Janeiro para ensinar a lambada. Eu falei: menina, é mesmo? É. Eu falei: quem são essas pessoas? E ele me disse: Jacarosha e Atiro Ponto, está ali, não me deixa mentir, depois ele vai me contar essa história real. Então o que aconteceu? Eu comecei a frequentar ele, comecei a conhecer outras pessoas, e conheci um rapaz, muito amigo nosso, chamado Luiz Fernando, numa festa, e ele achava que eu era baiano, ficava vestido, e quando a gente recebe influência, eu estava botando sim, negocinho, botava as coisinhas, louco para botar aquela fralda, mas não podia, né? Mas na época eu era até definido, tudo bonitinho, tudo. Pô, então eu sabia que tinha, só que no Rio não pega muito isso, não dava para pegar. Você tem que chegar lá e dançar, levar uma coletezinha para dançar na ilha. Daí eu comecei a entender porque a lambada ela foi estourando de uma tal forma que fez com que as pessoas da dança de salão, os grandes professores da salão, puxaram a lambada para as academias e teve o hábito das academias, porque antigamente a dança de salão era só para o pessoal mais velho, era o bolero, né? Tinha o bolerinho, aí o samba sem vergonha, aquele samba da filha, tinha o soltinho, que era o rock que eles inventaram, que era o soltinho, e subiu. As academias começaram a fazer os grandes eventos mesmo, por graças à lambada. Depois da novela, Raia do Estado, veio o estouro. Aonde você ia era dança, era os concursos de lambada. Aonde você ia era lambada. E a lambada era aquela, porque tinha uma lambada gostosa, tinha umas que davam um chutinho assim. Tinha um negócio assim, meio, né? Essa dancinha era uma dancinha que todo mundo, quando descobriram que todo mundo sabia dançar, e aonde você chegava numa boate, era uma boate, né, dançando. Você chegava lá, você pedia para tocar lambada. Era lambada. E você tinha 5 meninas para dançar, tudo de vestidinho. Ninguém mais aguentou aquilo. Os DJs, o pessoal da casa, ninguém queria mais saber desse negócio de lambada. E o que eles resolveram fazer? Tocava, você ligava para a rádio e pedia calma, pedia Beto Barbosa, pedia mais não sei quem. Ninguém mais queria tocar. Você ligava para a Transamérica, não quero. Trocar a antena, não quero. Da cidade, não quero. Ninguém queria mais tocar. Porque achava que a lambada era brega. Mas quando virou brega, porque todo mundo dançava. Aí um dia se reuniram, fizeram uma reunião enorme dos disc-jockeys, tanto do Rio e São Paulo, né, que era a grande força. DJ, disc-jockey é DJ, para quem não sabe. Fizeram uma reunião e falaram: vamos parar com esse negócio, ninguém mais toca lambada. Aí saiu no jornal, eu lembro, Jornal do Brasil, que existia na época, hoje em dia não existe mais, Jornal do Brasil, só a rádio, né? Aí colocaram enterraram a lambada, né? Eu vi aquilo, falei: mentira! Eu falei: mentira! Parece que eu dou um tapa em alguém, mas não tinha ninguém para dar um tapa, né? Mas acabou. Então, se você pedir lambada, ninguém mais ia tocar. Só na Ilha dos Pescadores que tinha quinta e domingo. Ela ficou ali, quinta e domingo. E nós íamos todas as quintas e todos os domingos. Essa aí foi a questão que as pessoas começaram a pegar as músicas de outro Aí vem a grande pergunta, que todo mundo fala assim: é Zuca ou é lambada? É Zuca ou é lambada? Para mim, depois que eu vivenciei esse estudo, o Zuca é uma dança caribenha, não tem como. O Zuca é a música, que significa lá festa, né, alguma coisa assim nesse sentido. Eles falavam: vamos pro forró, vamos pro Zuca. O Zuca dele é diferente.
Só que aqui a gente dançava lambada nesse ritmo do zouk, mas que também a gente dançava lambada também em músicas do Gypsy Kings, música cigana. Tinha uma batidinha de zouk, a gente dançava. Já dançava, a batidinha a gente já fazia aqui. Então eu descobri que a gente dançava nessa batida, podia dançar qualquer coisa. E um dos cantores e produtores dessa banda, Kassab, disse que o zouk na época, ele salvou as nossas vidas e as vidas carentes de muitos haitianos, de muitas pessoas aqui africanas, porque ela tem um espaço cultural e as pessoas gostam e pagam. O zouk, você pode tocar qualquer ritmo com o zouk, qualquer ritmo. Só descobri isso agora, está tocando demais música dele. Nossa, você sabe que tem a batida do zouk. Ele falou isso na época. E na época eu escutei uma música clássica, e tenho essa música arquivada, uma música clássica com a batida do zouk. Foi maravilhosa, maravilhosa. Um cantor que fez essa música. Aí descobriram que se dançava muito e resolveram terminar a lambada. Aí vem a grande dificuldade. Na época nós tínhamos como se fala, MC, né? Hoje em dia, na época ele era um apresentador da Ilha dos Pescadores, do Tio Bill, né? Que a gente conheceu bastante. Ele falava assim: não se preocupe, minha gente. Às vezes estava vazia a casa. Ele falava assim: enquanto o lambadeiro viver, a lambada jamais vai se acabar. E eu adorava aquilo. E ele falava, meus garotos, meus sobrinhos, ele jogava duro. Aí foi passando o tempo, a lambada foi caindo. E eu descobri isso, porque eu viajei, fui para fora e trouxe muitos CDs de zouk nativos. Gente, estou sentado aqui mesmo, tá? Nesse ponto aí, que quando a lambada morreu, foi quando os DJs pararam de tocar as músicas de lambada, as bandas pararam, começaram a sumir. E aí o Aníbal, ele era uma das pessoas que trazia as músicas pro Brasil, para o pessoal continuar dançando lambada, né? Então ele, que foi até que eu cheguei, né? Que eu cheguei que eu entrei pro zouk, que o pessoal chamava de lambada francesa ainda. Como a lambada morreu, os cantores, as bandas não tinham mais assim, não tinha mais referência, não tinha mais por que dançar. Então o que os dançarinos fizeram, os professores e tudo mais, eles começaram a buscar música de zouk. E quem era o contato de zouk? Era ele. Era ele que trazia os CDs, né, na época CDs, fitas, fitas e tudo mais. Era ele que começou a pesquisar e trazer o material todo de fora. Ele comprava o material e trazia tudo de fora. E ele era fornecedor das músicas de zouk para o pessoal dançar lambada. Entendeu? Então é isso que aconteceu no caso, a partir daí, quando a lambada foi decretada a morte da lambada, entendeu? Então as pessoas começaram a dançar lambada na música de zouk com muito mais frequência, no caso, né? Não é errado, não. Se eu estiver errado, você me corrige, porque... E eu sei que ele foi fornecedor porque eu estava na época, foi a época que eu cheguei, entendeu? Foi ele e o Ivan de São Paulo, que está aqui hoje, que pôde vir para cá. Então os dois eram os fornecedores do Brasil de música zouk para dançarmos lambada e continuar o legado que até hoje a gente está aqui. Então a gente deve muito a eles, que eles fizeram esse trabalho daí de fornecer material para as festas continuarem e a gente continuar dançando até o dia de hoje, né? Passando para você, por exemplo. Se eu estiver errado, você me corrige. Tá certo. Então, resumindo a história, porque a história é grande, né? Sabe que a história é coisa para debater 2, 3 dias. Normalmente a gente faz essas palestras que eu dou, mais ou menos a gente faz no Canadá, nós fizemos no Canadá, explicando
da onde tinha vindo, essas coisas mais ou menos não tão bem explicadas, né? Como a gente está explicando aqui agora. Aí aconteceu o seguinte: na Ilha dos Pescadores a gente tinha um DJ muito bom, que era do Jamelô, chamado Serginho Balanço. Até hoje ele toca dança de salão, etc. E ele tocava na Ilha dos Pescadores já com CD, porque já tinha acabado a fase das fitas. Então ele tocava no CD. E quando eu viajava, ele pediu para eu trazer algumas músicas, eu trazia alguns CDs para ele, coisa assim de 30 CDs, aí ele escolhia lá as músicas e botava lá e ia dando embora. Então, nós achávamos que havia necessidade de a gente dar essa continuidade, porque era só a Ilha dos Pescadores, em São Paulo era o Lambar, porque na época, na Real da Vida, tinha algumas pessoas que dançavam. E em São Paulo tinha o DJ Mané, que também tinha algumas músicas, e ele tinha um bar chamado Lambar, que houve até uma troca entre a Ilha e Lambar, de um campeonatozinho que teve, até a gente ir para Porto Seguro, fazer uma história lá. Gente, às vezes eu falo também, porque às vezes de repente ele pode esquecer alguma coisa, é só para poder falar. Na verdade foi você, o Ivan e o Mané. O Mané também foi uma peça importante para a música aqui no Brasil. O que a gente está falando, gente, é sobre quem realmente influenciou música, agora sim, nesse caso, né? Influenciou musicalmente falando para continuar essa dança que está acontecendo agora. Se eu não tivesse tido, por exemplo, o Aníbal, de repente o Ivan, o Mané, talvez a dança tivesse acabado, essa cultura tivesse acabado. E a gente sabe que o que faz, que move a dança é o quê? É a música. Certo? Então esses caras, eram os caras que corriam atrás, eles viajavam, porque naquela época não tinha internet. Né? A gente não tinha internet, não tinha nada. Então ele saiu, comprava as coisas, trazia, ele investia um dinheiro. Eu me lembro quando eu conheci ele investia uma grana para trazer o material, e aí ele entregava o material para pessoas, principalmente do Rio de São Paulo e até Porto Seguro também, né, Bahia. E então assim, foi interessante, deve muito a vocês, porque você, o Ivan, o Mané também, foram extremamente importantes para poder fazer essa questão de manter a dança, né, em si. E foi a questão de dançar lambada, permissão, a gente dançava lambada na música Zouk. E a gente chamava de lambada francesa por causa da questão que as músicas eram francesas, e tinha o lance do crioulo e tudo mais, certo? Então, para substituir as notas de lambada, a música Zouk, ela realmente substituiu. E um ponto interessante que o Zouk, ele ajudou, eu posso falar de aqui? Ele ajudou a gente de duas formas. O Zouk, ele ajudou tanto na música lambada, como também na dança lambada. Por quê? Para quem não sabe, a música lambada, ela tem a origem da música Zouk. Ela pegou a influência toda, ele falou algumas coisas, mas esqueci de falar. Quando pegou aquela influência toda do Caribe, que foi lá para Guianas Francesas e tudo mais, depois foi para Benin e tudo mais assim, a música Zouk influenciou diretamente a música lambada. Então surgiu a música lambada através da música Zouk. Então o Zouk foi um grande influenciador da música lambada. E o Zouk foi quem ajudou a dança lambada continuar. Eu acho que você está querendo falar o seguinte: quando ele fala que a música Zouk influenciou a música lambada, porque a música Zouk ela veio da parte alta da América do Sul, que é toda a parte Guiana Francesa, Martinica, Guadalupe, toda aquela região lá se tocava essas músicas das antigas, músicas francesas já tocavam nessa região em cima do Brasil. As ondas de rádios, que antigamente só se escutava mais rádio no Nordeste, não tinha televisão, vinil, não tinha CD, era rádio. E o pessoal que fazia a fronteira do Brasil com essas regiões, com os outros países da parte da Caribe em cima,
recebiam ondas de rádio. Então, essa época, o pessoal de todo o norte do Brasil, pegando o Nordeste, se escutava muito a música caribenha. E então, a influência que a gente tem através dessas músicas para começar a se criar um produto brasileiro através das rádios que a gente escutava sem querer. Não era porque no Brasil tinha rádio caribenha, mas porque o rádio passava, a gente recebia ondas. Então eu li vários relatos de pessoas, músicos que fizeram músicas porque eles escutavam as rádios e escutavam essas músicas caribenhas. Por isso que a gente tem muita coisa pacunga, muita coisa que lembra um pouco a batida das músicas aqui. A influência disso é por causa do rádio. Era só isso que eu queria te falar. Não, sim, não. O rádio, obviamente, o rádio influenciou diretamente. Mas a questão que eu coloquei foi que a música Zouk em si, ela influenciou diretamente a música lambada. Totalmente. Tem o lance da guitarrada também, que já tinha, entendeu? E juntou tudo e aí influenciou realmente a lambada. Quando a lambada morreu, o que os dançantes fizeram? Vamos correr pro Zouk, vamos comprar o nosso pai. O Zouk é como fosse o pai, entendeu? Tipo, o filho tá na caraca, vou fazer dançar o que agora? Então vou pro pai, né? O pai que influenciou a música Zouk, então chegou e começou a dançar de novo na música Zouk, a dança lambada. É isso? E realmente o professor tem uma noção que o Zouk ele sempre também teve presente. Sempre. Tanto para influenciar a música lambada, como também para poder continuar a fazer a dança lambada, continuar girando, continuar acontecendo. Vou só para vocês de hoje. Vamos puxar o papo logo, porque senão tem muita coisa aí, ele resumir logo rapidinho. Mas a gente quer agradecer também todas as academias, tá? Que deram aquele apoio pelo lambada e muita gente começou a dançar. Olha, quando encerrou o caso da lambada, eu fui para a Bahia em 96 para a Autoajuda e comecei com um amigo meu chamado João Lavadeira a fazer um evento de Zouk no bar dele. Ele começou a lotar, já com as músicas de Zouk. E até lá, para montar esse tipo de Zouk mais lento, foi difícil, mas nós conseguimos. E eu descobri que esse DJ César, que dava as músicas, que estava tocando aí os pescadores, uma vez ele chegou e falou assim: Faker, que a gente chamava de Faker, não era Lorde naquela época, era só Faker. Faker, nós temos que dançar um Zouk Love. Eu falei: Zouk Love? É lambada, mas é uma lambada mais lentinha, é um Zouk Love. Aí eu falei assim: poxa, essa dança a gente já dança lá na Autoajuda, é mais lentinha. O estilo é um Zouk Love, é um Zouk Love. Mas é lambada, mas é um Zouk Love, porque a música é mais lenta. Aí eu falei: ok. Então, em 96 eu fiz um evento lá, um grande evento, passei uns 3 meses na Autoajuda e descobri que ele explorava o bar e eu dava as aulas de lambada. Eu descobri que tinha muita gente de fora do país que adorava aquilo demais. Então eu comecei a dar aula assim, antes da gente fazer o evento, de 6 às 7 a gente abriu o bar, às 8 e 9 começava a tocar no bar. E comecei a ter tanto alunos que eu comecei a dar aula todo dia, a partir de meio-dia e até às 6. Parava, descansava e ia até começar o evento, né? E eu comecei a ver que a procura era muito grande e recebi alguns convites de Israel para poder abrir uma academia lá, mas lá eu era meio receoso de ficar viajando, eu gostava daqueles convites, mas eu percebi que tinha muita gente que gostava daquela dança, mas não era aquela lambada antiga, era essa lambada mais ou menos que hoje se dança, com giros, etc. Tal. Isso. O Zouk Love falou assim: então existem algumas músicas com nomes do Zouk Love, eles falam Zouk Love. Um estilo chamado Zouk. Aí vou pular algumas partes, porque senão fica muito. Senão ia falar de Caraíba também, que tem uma menina que também veio do sul, e que se apaixonou, está morando lá até
e era uma grande lambadeira. Ela dançava com um cara chamado Jamaica, que dançava muito naquela época. Então eles influenciaram, e teve uma menina também de São Paulo que foi para a Roda Ajuda e namorou esse rapaz, o Maroto, que era o dono. E aí teve uma grande influência na dança, porque era bailarina clássica, chegou lá, começou a inventar muitas coisas, giros, cabeça, fazer espaços de soltinho, começou a misturar com ele esse aspecto desse estilo de dança. Esse estilo mais lento, o estilo sempre mais lento. Maroto. Foi, ele falou que ele já sabe o que vai lançar. Então o que aconteceu? Aí nós resolvemos fazer todos os eventos, aí vem o trampolim da Lambada pro Zuc. Eu resolvi fazer uma festa grande na Barra da Tijuca. Um amigo meu fez um evento muito grande, porque a gente já sabe que só a ilha dos pescadores não segurava. Então a gente começou a tentar fazer o primeiro baile fora de Lambada, mas com nomes já quase sendo Zuc. Era uma noite de Lambada, mas com a noite de Zuc. Foi a primeira vez que teve essa festa. Aí começou, aí na segunda festa ele lotou, mas encheu demais e foi começando a dar mais movimento. Só que já na Barra da Tijuca a gente não conseguia botar, porque a gente fez uma festa grande de Lambada e ninguém foi. Colocaram lá Lambada, ninguém foi. Ninguém. Então nós sentimos que a gente tinha que ter um artifício para que as pessoas começassem a dançar aquela lambada, mas com outro ritmo. E o ritmo teria que ser Zuc, porque até então ninguém falava do Zuc. Então nós falamos, nós temos que dançar e fazer uma festa chamada Zuc. Vamos fazer então a noite do Zuc. Todo mundo fala assim, oh, que é isso? É Zuc. Mas não quer dizer que a gente dança Zuc, é a noite do Zuc. Você dança qualquer coisa, lambada é uma festa. Na nossa cabeça é essa. Veja bem, porque o Zuc é a dança deles, não é nossa. A verdade é que é nossa. A gente dança a lambada. Se é lento ou não, é completamente diferente. Mas a gente dança a lambada, não adianta falar que é Zuc, porque não é. Você é brasileiro, é um estilo, mas é lambada. Você quer dizer, tem um movimento, ela simplesmente desenvolveu. Ela simplesmente desenvolveu assim, como o rock, assim como a salsa, ela vai se desenvolvendo, vai tendo vários estilos. Entendeu? Teve um produtor que ligou para mim na época e disse assim, vem cá, vocês dançam lambada, vocês não dançam Zuc. Eu vou fazer, você quer que eu leve alguém para dançar Zuc aí no Brasil? Eu falei, não, eu já fui aí, eu sei como é que você dança, mas a casa vai ser Zuc também. Porque se eu falar de lambada, ninguém vai, porque ninguém ia mesmo, se eu falar de lambada, não, entendeu? Não dava resultado. Eu tive conversando com um amigo meu lá, ele disse que a lambada veio porque era do rabo do cavalo. Tem várias histórias, o cavalo batia para um lado, batia para o outro, e ele falava que era lambada, porque ele fala assim, né? A lambada tinha um negócio do o cavalo, quando ele anda assim, né? Ele vai assim, o cara chamava que era lambada. Eu falei, tá bom, acredito, você está falando, é lambada para mim, isso tudo. Então nós fizemos aqui o Zuc. E Zuc, falava em Zuc, mas as academias estavam ainda dando aula de lambada. Aí um dia, eu e um amigo meu chamado Luiz Fernando, que mora na até hoje, ele é um grande professor, está um pouco fora da mídia e da dança, porque ele está fazendo um outro tipo de trabalho. E resolvemos fazer a festa chamada Zuc e fomos até a academia do General Lúcio, batemos um papo com ele e falamos assim, você está dando aula de lambada. Estava assim, lambada 1, lambada 2, lambada 3. Aí nós batemos um papo com ele, conversando, pô, seria melhor a gente começar a colocar a palavra Zuc, que até ele sabe, né, que ele tinha um CD, viajou comigo na época, estava lá em Chartres, perto de Paris, então uma hora de Paris. E a gente sabia que tinha que ser uma coisa assim diferente, porque que as lambadas estavam, as academias estavam devagarzinho, né? Aí ele botou lá no Zuc, então eu fui dando mais força para isso, foi dando mais complemento para tudo que a gente queria. Isso. E começou, e um dia ele fez uma apresentação no Fantástico. Falou, não, agora o negócio é Zuc. Aí começou a dançar um Zuc. Eu fui olhando pro Zuc dele, assim,
era legal, porque ele sempre tem um estilo, até na hora do samba ele muda. Antes era tempo contra tempo, depois do tic-tic-tac, depois do toque. Ele gosta de fazer isso, eu acho legal, porque ele tem uma criatividade muito grande. Então ele dançou lá e fez umas danças, ele misturou a dança lá do Zouk, essa aqui é Zouk, ele faz assim, o negócio, e a palavra entrou, Zouk. Mas ainda bem que esse Zouk ele não estourou como a lambada, porque se estourou como a lambada, a gente talvez não tivesse essa proporção hoje em dia. E aí o Zouk começou e eu fui para, na época que eu conheci o DJ Martin Super, eu fui para Bahia, me aborreci aqui no Rio, falei, chega, ou eu vou para o Caribe, ou eu vou para Bahia. Aí o meu amigo ligou e falou assim, eu vou montar uma casa aqui. Eu fui para lá, montei a casa com ele, chamada Lambarte, em Porto Seguro. Fizemos uma casa chamada Lambarte em 1998 para 1999. Lambarte, porque eu queria botar Zouk. Eu falei assim, eu vou botar o nome da casa de La Maison do Zouk. Todo sofisticado. Eu falei para ele, vamos montar uma casa chamada La Maison do Zouk. Aí ele falou, não, o nome dele é João Lambadeiro. Como é que eu ia dançar? Eu sou João Lambadeiro na Maison do Zouk. Eu não vou. Aí ele falou assim, esse negócio de La Maison do Zouk, faz negócio de lobisomem, vamos fazer negócio, pensa num negócio melhor. Eu falei, Lambarte, onde o sucesso é você. Aí eu gostei, então vamos fazer. Nós montamos uma casa chamada Lambarte. Nessa época, a casa foi difícil dela começar a respirar, porque em Porto Seguro são várias barracas enormes que eles monopolizam aquilo ali, e a gente foi preciso fazer uma parceria com eles para encher a casa. E uma vez encheu tanto que não tinha lugar para ninguém. E eu vi que aquele negócio era maravilhoso. E começamos a dar aula também de Zouk, da forma Zouk, não, faz Zouk, ela não só de Zouk, é botar essa lambadinha. Só que às vezes a lambadinha quebrada mesmo, a gente já tinha música quebrada, outros estilos, a gente parava, fazia aqueles movimentos paradinho, e aí a coisa começou a tomar um corpo maior. Aí começaram os congressos, já pulei muita parte para chegar nos congressos. Então um dos primeiros congressos de Zouk foi em Porto Seguro. Teve o primeiro, que era um rapaz chamado Berto, e ele na época ele ia lá, levava os alunos dele da Inglaterra e dava pra gente, a gente dava algumas aulas para eles vinham passear, ele dava assim 1-2 horas de aula, era sempre uma turma de 20, 30 pessoas. E ele fez o segundo congresso que convidou, eu fui lá, ele me chamou para ser professor de aula das aulas, e na época eu já minha cabeça queria tocar só, mas falei, não, deixa, quem quiser ser professor, dá aula, porque eu vou tocar. Aí nós fizemos, ele fez um congresso muito grande, e eu participei, foi ótimo. Então tinha um salão que era só lambada, porque ele posso fazer muito rápido. E havia necessidade de colocar uma coisa mais lenta. Então eu teria dois ambientes, então um era de lambada e o outro um estilo mais que a gente está chamando de Zouk mais. Zouk mais. Aquilo que você tem alguma coisa a mais. Não sei, mas é um outro ambiente. Então eu fiz o segundo congresso. No terceiro congresso ele falou assim, o Berg, amigo, você tem alguém no Rio de Janeiro, você conhece alguém que possa fazer dinheiro? Eu falei, tem um rapaz que está descontando que conheço. Cara, ele vem e vai trazer uma graça, vai trazer mais elegância para esse congresso. E foi aí que eu convidei Marcos Zucra para indiquei que ele fosse, e ele foi. E a partir do momento que ele foi, ele conseguiu dar uma reviravolta naquilo tudo que todo mundo tinha aprendido, que sabia o que era Zouk, que era lambada. Aí, tipo, por quê? Porque ele trouxe com ele outras pessoas que eles já davam aula, as pessoas vieram com um estilo diferente, receberam aquele impacto, mas gostaram. Sabe aquela coisa que fala assim, não, isso não, mas aí ele olha 2 vezes, 3, 4 vezes, o cara está apaixonado. Mas eu quero isso. E ele foi convidando as pessoas que vinham, ele trazia, o Berto trazia muita gente da Europa. Então lá eles verificaram que
olharam por todos os lados e gostaram das pessoas que estavam dançando. E o Marcos começou a trabalhar com as músicas, fazer as mixagens, transformar as músicas, e um CD dele parou numa das produtoras, numa garota que gostava muito dele, que foi convidado, se eu não me engano, foi o primeiro dessa leva para ir para fora, para o estrangeiro, para dar aula. Antes disso já tinha ido o João Lambadeiro. O João Lambadeiro foi em 1985. Né? Já tinham ido, mas não com essa proporção, né? Porque a proporção que ele foi muito forte. E ele chegou lá, fez esse movimento e nós começamos a ter o Zuc. O Zuc no primeiro congresso que teve da Renata Pessana, está aqui, mas é o Renata Pessana, como antigo, são grandes professores fortes que mantiveram uma banda forte, fiel. Eles, de uma certa forma, fizeram um congresso, o primeiro congresso internacional aqui brasileiro. Eu participei, ajudei a participar, e eu notei que ali a gente podia ter algumas pessoas que pudessem dançar mais. Foi aí que a coisa foi crescendo também, foi evoluindo, e aí foi tudo se transformando no que a gente dança hoje. Agora, se você quer chamar de lambada, se você quer chamar de Zuc, você fica à vontade. Vocês resolveram falar de brasileiro, porque como a gente dança lá fora, se a gente for falar que é só Zuc, as pessoas que dançam Zuc não gostam. Não gostam. Se você estiver lá, começar a fazer esses lambadas, eles vão rebolar. Eles não querem saber disso. É um outro tipo. Então, eles resolveram chamar de Zuc brasileiro, Zuc. Eu, particularmente, se chama tem Zuc Lambada Zuc, e tem mais não sei quantas lambadas. Né? E eu fiz um artigo em 97 que saiu no jornal, aí foi para a internet, que virou uma bíblia, que o título era assim: depois da salsa e da lambada é a vez do Zuc. E fiz um texto bacana, revisado, muito bonito da internet, que foi assim um espelho para que todo mundo pegasse aquilo e fosse disseminando aquela história. Eu chamaria de Zucla. O cara me perguntar: o que você dança? E você é o quê? Eu falei: eu sou o Zucla, aquele cara que dança Zucla e lambada. Se eu sou Zucla lambadeiro, quem é lambadeiro? É lambadeiro. O nome do cara é José Lambadeiro, é apelido dele. Se eu falar que a lambada acabou, ele acaba a lambadeiro. Se eu falar que o Zuc acabou, o Martin Zuc vai se chamar o quê? Martin? Eu falei: cara, vamos dançar no Zuc e acabou. E cada um escolhe o que quer. Então, gente, ficou um pouquinho, né, esticado, mas é o que eu posso falar nesse momento. Aí depois a gente queria, com o tempo, fosse debater, porque todo mundo tem experiência. Eu estou falando da visão que eu tenho, do conhecimento que eu tive. Tem muitos pormenores daquilo que aconteceu e que hoje em dia, se você colocar no chat GPT, você colocar Zuc, o que é Zuc, o que é lambada, e coloca isso lá, coloca, para aí, vão te dizer qual é a influência. Eles vão dizer que a lambada deu uma queda e que o Zuc está em evidência no mundo inteiro. Se vocês tiverem tempinho também, quiser botar meu nome lá, bota lá Lorde Feio, e também eles vão dizer o que é. Que até hoje eu não entendi. Eles falaram uma coisa de mim que eu fiquei assim, achei que era mentira, né? Então, a gente teve essa influência do Zuc, e hoje em dia está acontecendo esse movimento. E nós estamos aqui para crescer, para acrescentar mais, porque é uma dança que ele te dá uma energia gostosa, e ele gera muitas amizades. Todas as festas, a maioria das festas de Zuc Lambada são amigos e não tem violência. É uma das festas mais bonitas e de confraternização que a gente tem. Então, o ideal é que agora, esse ano, a gente melhore muito, depois de tudo dessa crise que a gente teve durante essa pandemia, que a gente consiga evoluir com a nossa dança aqui no Brasil. Para corrigir, eu particularmente chamaria de Zucla,
Zuklan, L-A-M, Zuklan. Porque Zuk lambada. Zuk lambada, Para não ficar Zuk lambada, porque a lambada ela é perigosa, a gente chama de Zuklan. Então é um estilo diferente. A gente dança Zuklan no Zuk mais. Então eu acho que é uma coisa que a gente, sei lá. Mas cada um tem sua nomenclatura, cada um sabe o que é. Se quiserem pesquisar, se quiserem viajar também para o Caribe, ver como é que é a dança lá, é realmente diferente. Até hoje eles tocam aquelas músicas mais antigas que a gente não toca mais aqui. Porque a musicalidade ela evoluiu muito e hoje em dia nós achamos que nós dançamos o Zouk nosso, falando a lambada, em qualquer ritmo. Toca qualquer coisa que a gente vai fazer os passos. Ok? Alexandre Vila, eu pedi para perguntar sobre a influência da dança de salão em geral dentro do Zouk. Quanto que a dança de salão influenciou no Zouk? O Jaime influenciou muito isso, com alguns passos de dança, né, dentro para o Zouk. Então você tem dança de salão hoje. Não só do samba, como o próprio bolero e o próprio tango. Temos umas caminhadas que a gente faz, que é do bolero. Só que é um pouco mais rápido. Tem os cruzamentos. E tem os cruzamentos de samba. Então tem tanta coisa que você pode dançar, até os passos de tango, receber as pessoas tirando a perna, né, no jogo. Hoje em dia você vê que tem um passo novo da lambada, que você entra com o quadril aqui, na garota, que parece que você vai dar uma armada de capoeira. Eu não tenho elasticidade na perna, então eu vou fazer curtinho, você vai ser aqui, né? Ele joga, um giro, ele pega isso aqui e dá uma armada na capoeira. Armada, chama-se armada. Então quando você pega a dama, você joga o quadril, parece que você vai dar uma armada, mas aí você gira ela aqui, ó. Ela gira, você pega isso, dá outro, gira, pega do lado. Então a influência, ela é grande nos ritmos, né? Não só parte da dança salão, mas das danças folclóricas de capoeira, né? Até a batida de capoeira do Zouk, né? Então é por aí. DJ, está na hora? Armada é de costas e queixada. Perfeito. A armada, você gira, você faz isso aqui, ó, gira. E isso aqui é a armada. Queixada, que queixo você bate aqui bota no mesmo. Perfeito. Boa observação. Gente, queria mais alguma coisa? Obrigado. Então, gente, um amigo me falou bastante da história, assim. Obviamente é muita coisa. E uma coisa que eu falo para vocês que lambada, Zouk, né, o que a gente dança, é muito confuso. Eu, particularmente, até hoje, acho extremamente confuso, porque as coisas foram acontecendo assim, tipo, era lambada, aí a lambada morreu, aí começaram a botar música de Zouk na lambada, e aí o pessoal começou a dançar lambada na música Zouk, aí começaram a chamar de Zouk, né, porque ninguém ia para as festas, e aí depois resolveram chamar de Zouk, realmente de quem a gente dança, porque se chamasse de lambada na época tinha um certo preconceito. E aí, hoje em dia, prefiro chamar de Zouk brasileiro para poder. O Zouk é mais o tipo do Zouk brasileiro. Eu acho que a gente acha muito confuso, extremamente confuso. Eu acho que todo mundo aqui que mudou esses nomes, eles tentaram fazer da melhor forma possível, sentiram o que era a melhor forma de fazer naquele momento, daquela forma, tá? E todos eles, né? Se erraram ou não, eles tentaram fazer o melhor, tá? Hoje a gente vive aí uma discussão enorme entre dançarinos, professores, DJs. E a gente dança Zouk, lambada, entendeu? Lamba Zouk, o que é? Eu tenho uma opinião própria, meu Marco, que eu acho que, assim, a gente deveria sempre manter o nome raiz, a lambada sempre falar do nome lambada. Não que o Zouk não seja importante, o Zouk é o nosso pai. Para mim, o Zouk, ele musicalmente falando, influenciou a música lambada e também fez com que a nossa dança lambada continuasse rolando até o dia de hoje. Então não tem como negar que ele está junto com a gente.
Essa palavra Zouk. Não tem como negar isso. Tá? Mas assim, o nome lambada também é importante. É extremamente importante. Então eu acho que para uma dança dessa que a gente dança, para ela vingar uma mídia, tem que ter o nome lambada. Eu faço até uma pergunta, nem vou fazer a pergunta dessa pergunta, mas eu vou falar, não, vou fazer para vocês. Se vocês estão na rua, por exemplo, qualquer pessoa aqui, tu vai chegar a pessoa assim, eu vou dançar um Zouk, alguém vai conhecer? Me responde. Alguém que vai conhecer, não? Eu falo assim, é Zumba. É Zumba? É o que eu mais escuto falar, é Zumba. Meu amigo dessa também. Se tu chegar pra alguém na rua e falar assim, tu conhece lambada? As pessoas vão falar o quê? A dança proibida, exato. Mas conhece, não conhece? Então, eu acho que hoje em dia, em termos de mídia, o nome lambada é muito mais conhecido que o nome Zouk. Porém, eu não acho que o nome Zouk deveria sair também. Então, o que eu acho que uma proposta que, de repente, pode ser uma discussão no futuro, é como vai fazer para ter os dois nomes. Entendeu? Que todo mundo fique feliz. Porque eu acho que lambada é extremamente comercial. Porque eu acho que passou daquela fase de dança proibida. Entendeu? Eu acho que se as pessoas conhecem, muita gente conhece a lambada, todo mundo conhece a lambada. E a lambada evoluiu, gente. A salsa evoluiu, como ele falou, a salsa evoluiu, o samba evoluiu, então são bloqueados, são muito fragmentados. O time, inclusive, foi o precursor dessa evolução aí. Entendeu? Por que? Sim, não, é exatamente o que eu estou falando. Essas ilhas, tanto no Caribe e até na África, na verdade, tem a dança da Kizomba também, que é outra dança, tá? Tem a Kizomba, tem a Racha, mas assim, a gente tem a nossa dança, então a gente tem que manter o nome da nossa cultura. Mas também eu acho que não deveria tirar essa palavra, né? Que ajudou muita gente. Então, assim, o Anibold falou bastante com vocês sobre essa questão do que ele viveu, né? De como ele viveu, do que ele viu, entendeu? E foi até coisas mais pessoais dele, sim, mas ele falou da história, entendeu? Então, assim, é uma coisa para a gente começar a pensar na cabeça: o que a gente dança, o que a gente deveria realmente chamar, entendeu? Isso muito importante. Mas isso é brasileiro? Beleza, mas tem que colocar alguma coisa de lambada ali, tem que ter alguma coisa, porque realmente é o que é a nossa cultura. E eu acredito que só não estourou por duas coisas. Pelo nome, porque eu já fui para a rádio já. Eu já fui para a rádio mostrar Zouk já, eu falei que era Zouk. Aí o cara falou para mim, perguntou para mim, aí como é que é essa dança? Eu disse, não, a dança em si é diferente. Se for no Caribe, os lugares é diferente. Mas aqui no Brasil a gente dança a lambada antiga. O cara falou para mim, como é que eu vou comprar um produto desse? Como é que eu vou divulgar um produto desse? Como é que eu vou divulgar que existe uma nova dança chamada Zouk, sendo que essa dança já existe e o que vocês dançam vira lambada? Comercialmente falando, não me interessa. Então, assim, isso é uma visão que eu quero passar de repente para vocês. Acho que para todo mundo. Eu respeito perante todos, né? Eu acho que essa questão do nome a gente poderia repensar e ver um nome que seja mais interessante. Inclusive, aqui tem até o Adilho estava aqui, né? Não está mais aqui. Ele foi uma das pessoas que divulgou o nosso do nome Zouk, porque ele achou realmente que fosse o nome mais adequado para a época. Eu não sei nem qual é a opinião dele, que está aqui. A última vez ele achou que esse lambada também. O Adilho, o Rádio falou que ele acredita que hoje em dia deveria ser chamado de lambada. O Adilho. E ele foi a pessoa que botou para Zouk. E o Adilho, como não está aqui, vamos falar bem rápido. O Adilho, ele foi realmente uma pessoa, junto com a Renata. Primeiro foi o Adilho com outras meninas, assim, e teve a questão do Luciano que ele falou também, mas foram pessoas fundamentais, entendeu? Para a mudança do básico da lambada para um outro tipo de básico, que tem até o próprio lateral, essas coisas assim, e o Jair também. Então, essas pessoas, Jair, Adilho, o próprio Luciano, de repente mais algumas pessoas que eu vou me lembrar agora, foram extremamente fundamentais para mudar a dança para a forma que eles dançam hoje em dia.
tá? Esse básico que vocês dançam hoje em dia vem muito deles, com essa questão da mudança da própria lambada com a junção com a dança tradicional, entendeu? Então, o pessoal do Jaime lá, o Adílio, o pessoal, eles foram fundamentais para poder fazer implementar novas coisas e organizar a dança. Eles organizaram, que é o que vocês dançam hoje em dia, entendeu? Então, eu digo na questão básica, entendeu? Então, a gente deve muito a eles. O Didi não está aqui, mas eu tenho que falar dele, né? E aí eu casei depois com o Nel, que é o propósito do Nel. Hoje em dia tem muita movimentação, técnicas que vieram novamente do Nel. Enfim, ajudei também a dança, tive minha ajuda, entendeu? Então, assim, acho que cada um teve seu trabalho que foi muito importante, entendeu? Eu não vou continuar muito, já vou finalizar, porque no nosso tempo, né? Mas agradecer ao Aníbal por ter falado sobre a história e dado a sua opinião sobre o que você acha da dança, o que deveria ser chamado. E agradecer você de verdade por tudo que você fez pela dança e que você faz até hoje, porque eu sei, eu sou DJ e sou produtor musical, mas se não fosse por ele, a gente não teria talvez continuado a dançar até hoje, porque ele foi a pessoa que trazia as músicas. E na época, quando eu comecei a me interessar por música, eu comecei a fazer contatos. Quando começou a ter internet, comecei a ter contato com DJs de fora. E eu fiz amizade, eu até fiz CDs com outros DJs de fora, a gente fez CDs na época. Eu comecei a remixar, fui a primeira pessoa a trabalhar com remix, produção musical. Isso no Zuki, no Zuki, também no Lambada, Zuki. E aí eu comecei a ajudar o Aníbal nessa questão de trazer material para as pessoas. Então, junto com o Aníbal, eu vim depois, junto com ele, a gente trazia as novidades do pessoal. Tem muita música que toca até hoje, vocês de repente gostam, entendeu? Aquela do Gêmeo, que já me chama Tão By Now, aquela ali, foi um CD que a gente comprou, lá em 2003. Outros CDs também, de outras músicas, que o pessoal toca até hoje, entendeu? Tem aquela também, Debaixo dos Lençóis, que o pessoal toca até hoje, que foi um achado meu, me entregaram esse material, e eu falei assim, cara, que música maravilhosa. Eu ia feliz. Gente, passar aqui para o Aníbal e agradecer a presença de todos aí, tá bom? Acho que já vai gostar, gente. Vamos aprender. Legal, pessoal, só agradeço a todos vocês. Só para lembrar o seguinte, a nossa festa hoje, agradeço também ao Marcos Júnior, ele veio com o Nel e o Nel deu uma levantada legal. A nossa festa é Suco para Todos, foi um achado nosso, do Nico, que está aqui presente. Deu uma salva de palmas para o nosso amigo. Com essa estrutura maravilhosa, cara bacana, lindo, maravilhoso, aqui com a gente. Essa vai ser a nossa primeira edição do Suco para Todos, nós vamos dar continuidade nesse evento. Hoje nós temos essa sala exclusiva para lambada, lenta, rápida e gostosa, sexual para vocês. Lá embaixo, lá em cima, nós estamos esperando os rapazes descerem, porque teve uma filmagem do Red Bull, vieram filmar aqui a dança de rua, eles desceram, nós vamos montar um outro som, vamos começar a tocar aqui, lá embaixo também vai ter. Então hoje é dançar até as 5 da manhã, agora, sem intervalos, vai direto, sem parar, tá ok? Valeu, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Vamos fazer a terceira parte, né, que a segunda foi o debate. E lá embaixo já está tocando, tá? Já começou lá, o pessoal chegar, vai estar rolando. Valeu, galera, muito obrigado. Valeu.